Olá a todos, muito boa noite. É com muita alegria que a gente retoma aí nossas reflexões, né, nosso debate, nossas análises sobre o tema direito e poder. Como eu venho insistindo com vocês, gente, desde a nossa primeira abordagem, desde o nosso primeiro exame do tema direito e poder, né, nós temos notado que a organização humana sempre se deu politicamente, né? Não há uma organização humana que não tenha uma estruturação sociopolítica, né? E todos os que promoveram, né, a organização humana, todos, sem exceção, na experiência que nós temos, né, em qualquer época ou sob qualquer sistema, buscaram sempre a arregimentação de vontades, né, sobre a invocação de uma ideia motivadora, né? Seja religiosa, seja política, seja étnica, seja bélica ou de qualquer ordem, para nós como pensadores do direito, né? A ordem jurídica, né? Essa invocação de uma ideia motivadora sempre foi suficientemente forte, né, para mobilizar as pessoas em torno de um projeto comum. Isso é um dado, né? Isso é um fato, né? Eu até brinquei no módulo passado, né, que o tema do poder muitas vezes é um tema psiquiátrico, né? O poder mereceu considerações psicoanalíticas e sociológicas, né? Desde uma perspectiva psicológica, né, muitas neuroses e frustrações estão atreladas ao apetite de poder, à vontade de poder, né, ao desejo de poder. O complexo de inferioridade, por exemplo, né, encontra no poder uma forma de compensação, né? A ânsia do poder dirige muitos dos processos psicológicos da personalidade humana, né? A psicologia tem muito a ver com o poder, né? Desde o ponto de vista de alguns acontecimentos históricos, né, que nos explicam a deformação de personalidades quando essas personalidades exercem o poder, né? Tem até um ditado brasileiro muito conhecido, né? Dê poder a uma pessoa para você realmente saber quem ela é, né? Para você conhecê-la efetivamente, né? E talvez um grande erro nosso, né, pensadores do direito ou também dos pensadores da ciência política, mais especificamente, né, cometem um lapso teórico importante, que muitas vezes é o de esquecer, né, ou de ofuscar o papel psicológico do poder, né, ou a relação entre psicologia e política, entre psicologia e o poder, né? Nós negligenciamos as teorias psicológicas do poder. Mas como eu disse a vocês no finalzinho do módulo passado,
não é esse o nosso tema, né? Nós vamos até voltar em questões que margeiam essa questão psicológica, sobretudo quando nós analisarmos as teorias de Foucault, né? Alguns elementos de Guattari, enfim, quando nós avançarmos para esse tema em aulas futuras, né? Eu me lembro até, e é bom nos atentarmos com a opinião de quem, como Fidel Castro, por exemplo, ostentou um poder político quase ilimitado, né? Por meio século na ilha cubana, na ilha de Cuba, né? E que teve grandes ressonâncias no mundo inteiro, né? Ele tem um dito, né? Muito importante, ilustrativo disso que eu estou tentando expor para vocês ao longo das aulas de hoje, né? Abre aspas. Talvez a luta mais importante que tem que livrar-se alguém que tenha poder é a luta contra si mesmo, né? A luta pelo autocontrole, né? Isso está num livro de Inácio Ramonet, né? Chamado 100 Horas com Fidel. Eu cito aqui uma edição de 2006, né? Talvez a luta mais importante que tem que se livrar alguém que tenha poder é a luta contra si mesmo, é a luta pelo autocontrole, né? Então, essa relação, né, entre poder, na medida em que o poder que o poder, como praxis humana política, é exercido sempre por humanos, né, tem essa referibilidade de autocontrole, né, de lutar contra si mesmo. Né. Mas o que nos importa aqui como tema central dessa aula, né, é a luta pelo poder. Numa perspectiva sociológica, a ânsia pelo poder foi, ao longo da história, né, impulsionada, né, por desejos humanos e também impulsionadora de desejos humanos, né? E talvez possa ser considerado, quem sabe, a mais importante das cobiças humanas ou até das ações humanas, né? A luta pelo poder foi permanente, né? Foi a razão permanente do ser da política, né? Na vida social, o poder foi sempre visto como uma possibilidade de impor a vontade própria aos demais por algum meio, seja por meio do conhecimento, da inteligência, da força, da riqueza, né? O dogma religioso ou qualquer outro fator que sirva como impulsionador de modo a constranger os demais em dadas circunstâncias a realizar o que você quer e que de outra maneira não o fariam, ou seja, esboçariam algum tipo de resistência, caso não houvesse essa relação de potestade, né? A obediência tem, por isso, né, matizes que vão da persuasão à violência, né? A forçação de um acatamento, né? Ela pode se dar por mera persuasão, mas pode se dar pela força, ela pode ser forjada, né? Em meio a essa ordem, né, o sacerdote, ou o dirigente desportivo, ou o líder político, ou o chefe sindical, o presidente de um clube social, o condutor de uma entidade benemérita, né, todos eles em si, né,
se aliam num projeto de poder, se reconhecem num projeto de poder, numa busca pelo poder. Isso consciente ou inconscientemente, né? A busca pelo poder é uma das grandes constâncias históricas, né? Às vezes custa nos fazer uma análise profunda, né, para identificar essa movimentação, que em muitas ocasiões são ofuscadas, são ocultadas, né? Mas o desvelamento disso, né, vai nos aclarar motivações profundas da conduta humana, né? E para penetrar nessas motivações, né, na motivação de domínio que alimenta os atos humanos, né, ainda que não sejam facilmente percebidos como tais, né, as virtudes humanas, muitas vezes, né, são, vamos dizer assim, obnubiladas, né, ofuscadas, né, por um desejo egoístico, né, de exercer mando, né. Se nós buscarmos mais profundamente, nós vamos ver que por trás dos sistemas de ideias, né, sempre tiveram subjacentes ambições de poder. Por trás do confessionalismo tradicional estão homens de carne e osso, né, que instrumentalizam a ideia religiosa, né, para permanecerem com proeminência social, para mandar, né? Por trás dos processos de estatificação dos instrumentos de produção, né, subjacentemente aos processos de estatificação dos instrumentos de produção, estão pessoas trabalhando em nome do Estado, né, que aspiram substituir as plutocracias tradicionais que manejavam as riquezas, né, e o exercício da dominação coletiva. Por trás das privatizações, né, tão em voga em nossos dias, estão o desejo de recuperar poderes perdidos, né, e reestruturá-los sobre novas roupagens de mando, né? Todas essas e muitas outras, meus caros e minhas queridas alunas, são o pano de fundo das diversas formas de luta pelo poder. Ok? Mais um intervalinho e já já nós voltaremos.